Mais já de volta e agora sim chegou a vez do nosso quadro Saúde da Mulher. Doutor Belarmino agora já sentado aqui no nosso estúdio para esclarecer o que é a tal cólica menstrual e qual a diferença entre a cólica e a tal dor pélvica também, que muitas vezes são confundidas. A gente já falou sobre dor pélvica aqui no programa, só que essa confusão, doutor, é constante, né? É muito frequente, Suzana. A dor pélvica, ela se caracteriza por dor na região da pelve, entre o umbigo e o pube, e que possa ocorrer em qualquer situação do ciclo, não necessariamente no período menstrual. Certo. Por isso que o nosso tema de hoje serão sobre cólicas menstruais, aquelas que são inerentes ao útero. E a dor pélvica, ela pode ter vários outros fatores, pode ser coluna, pode ter origem muscular, fatores agregados. A dor pélvica, ela pode ocorrer durante todo o mês, sendo que a cólica menstrual, como o próprio nome já o diz, ocorre antes, durante ou depois, ou infelizmente... Mas aí assim, doutor, pode-se ter a tal dor pélvica durante a menstruação? Pode, ela vai ficar mais exacerbada, ela vai ficar mais acentuada a dor pélvica. Mas a cólica, a dor, é desagradável, reduz produtividade, seja uma dor pélvica, seja uma dor, uma cólica menstrual, dor nunca é bem-vindo para ninguém. Então, a mulher já tendo o fator da cólica menstrual, e uma coisa que eu gostaria de deixar claro aqui, Suzana, é que a cólica menstrual, tem mulheres que provavelmente estão nos vendo e ouvindo agora, que vão dizer assim, nunca tive problema com cólicas. Que bom, porque ter dor é tão ruim. Eu sou uma dessas, ainda bem. Parabéns, parabéns, né? Mas tem muitas que sofrem, a gente vê no consultório. E muitas vezes, as pacientes que têm dor, elas são submetidas ao crivo daquelas que não têm, dizem assim, é frescura, é somente emocional, ela não tem, porque eu não tenho. Cada um, cada um. Pois é cada um, é o organismo? Nesse caso, cada uma. Ou de repente minha mãe teve, eu vou ter, minha irmã tem, eu também vou ter, e assim por diante? Tem um caráter hereditário, viu, Suzana? Tem um perfil hereditário que pode predispor a mulher a ter um pouco mais acentuado ou não. Mas existem situações que são patologias ou alterações do próprio útero que podem fazer com que essas cólicas fiquem mais intensas, moderadas ou algumas vezes até insuportáveis a ponto de você ter que fazer pequenos procedimentos cirúrgicos que no desenrolar da conversa nós vamos tocar. Eu só queria colocar aqui então que cólica menstrual existe, ela pode incapacitar uma adolescente quando ela é muito forte para a escola, para o meio social, para os amigos, quando uma mulher com vida ativa nos trabalhos do lar, no trabalho de vida econômica, social, com os amigos, na vida afetiva, tudo isso fica comprometido. Então, há tratamento para a cólica menstrual de forte intensidade? E sobre isso que nós vamos tentar esclarecer hoje. Tá, agora, doutor, quais são os principais motivos? Pode ser sim hereditário, como a gente comentou agora. O que mais pode acarretar uma cólica menstrual? Isso tá no DNA, tá escrito, ela quando ficar menstruada, a hora que ficar menstruada, crescer, vai ter cólica menstrual, ou não? Isso pode ser adquirido? Quer ver, Suzana, uma mulher quando tem uma filha, né, e essa filha entra na puberdade, começa a menstruar, ela é fruto do DNA da mãe com o DNA do pai. Então vai haver uma conjugação. Nunca pensa assim, porque a menina ela vai ter 100% do DNA da mãe. Não, ela tem o DNA paterno e o materno. Claro. Se no DNA, se a mãe tem muita cólica, a mãe tem a possibilidade de diluir essa carga genética para a filha com a árvore genealógica do pai. O DNA do pai pode diluir aquela cólica. De repente o pai vem de uma família em que nenhuma mulher saiba o que é cólica. Não há cólica menstrual ali. Vou brincar com você. Ali, nossa, cólica não existe. E no lado da mãe existe e incapacita às vezes. Certo. Então tem esse fator hereditário e infelizmente quando ocorre de o DNA, o pai traz do lado materno um DNA que predispõe, quando junta com a parceira um DNA predisponente para a cólica menstrual, aí são os casos que geralmente acabam no ginecologista e a gente tendo que intervir e ver qual o melhor tratamento daquele tipo de cólica. Pois é, quando essa cólica passa a ser preocupante? Porque às vezes a pessoa tem a cólica, mas eu sei que daqui no dia seguinte eu já não vou mais ter. Mas tem vezes que chega a ser insuportável, como até a gente citou, não pode trabalhar, não pode nem... Porque diminui é uma a produtividade, né? Eu gostaria de dividir assim, Suzana. Tem dois tipos de cólicas, para a gente poder entender melhor.
ó, aquelas que são genuínas. O que são genuínas? Essa que a gente está falando do DNA. Aquela que quando a menina entra na puberdade, ela nunca soube, durante a adolescência e a vida adulta, o que é uma menstruação sem ter cólicas. Desde a primeira menstruação ela já diz assim, eu tenho muita cólica desde que comecei. Essa é uma menstruação genuína. E tem aquelas mulheres que lá por 20, 25, 30, não existe idade, que nunca tiveram, que já tiveram a primeira menstruação sem cólica, que vinham tendo sem cólicas todas as menstruações e passam a desenvolvê-la. Aí, nesse caso, você tem que pesquisar qual é a causa. O que está levando uma mulher que menstruava normalmente, o que é o normal? O habitual de sempre. Para algumas são 3 dias, para outras é uma semana, para umas com dor, para outras sem dor. Por que uma mulher que menstrua, eventualmente sem cólicas, sem desconforto, sem náusea, sem sudorese, sem cólica intestinal, porque uma cólica menstrual forte, é bom que a gente esclareça isso, ela vem agregada, não é somente a dor e o desconforto do útero, ela agrega náusea, indisponibilidade, irritabilidade, como o útero fica dentro da cavidade pélvica, mexe com todo o organismo. Mexe com todo o organismo, certo. Mexe com o humor, com o lado físico, e tudo isso aí faz com que se procure algum recurso, algum meio para que seja solucionado. Tá, doutor, daí essas secundárias, ou seja, essas cólicas que são adquiridas, que não já estão no DNA da pessoa. Parecem que a mulher não tinha e de repente começa a desenvolver. Tá, por quê? Porque a principal causa são miomas. Começam a aparecer pequenos miominhos que a mulher começa a desenvolver. Que às vezes nem é preocupante, é só vezes, não, vai depender do tamanho do mioma, que ele pode ser na camada externa. Até vou pedir ajuda aqui do nosso amigo Caio para mostrar o útero, o que nós estamos falando. Seria mais ou menos nessa região aqui. Vamos ver se conseguimos aí. Que os miomas eles podem se localizar externamente, dentro do útero ou na parte externa. Tá. E muitas vezes aqui dentro da própria camada muscular do útero. Tá? Então, quando é aqui dentro, a cólica vai ser muito mais intensa, porque o útero ele se contrai. E quando for fora, geralmente não dá problema. O problema vai ser quando for aqui dentro. Por quê? Muito obrigado. Muito mal comparando, o útero ele faz isso aqui, Suzana. Ele se comprime para poder expelir o sangue. Tá. Se ele se contrai para expelir o sangue, tem que ter uma abertura e não deve ter nada atrapalhando. Imagine, fazendo uma metáfora muito infeliz, mas assim, às vezes um pedacinho de fio dental que fica no meio do dente, que está comprimindo ali. Mas é um bom exemplo. Agora, imagina você ter um mioma dentro daquela parte do útero que ele está se contraindo. Nossa. E sobre si mesmo, gera dor, gera desconforto. Então temos os miomas, a endometriose, que pode gerar isso também. Tem mulheres que não têm abertura do colo do útero suficiente, como várias pessoas. Às vezes alguém tem uma narina um pouco mais dilatada, outras pessoas têm os olhos. As aberturas, os orifícios anatômicos, nem sempre obedecem um padrão, digamos, não existe o ser humano perfeito, existe o que é o ideal, o que é mais comum, né? Então o colo do útero muitas vezes ele tem uma abertura muito pequena e a demanda do fluxo não dá conta. É muito volume sanguíneo para drenar por um orifício pequeno. Isso pode dar cólica? Dá muita cólica, porque o útero tenta se livrar da menstruação, expelir e ali está trancando. Então tem um pequeno procedimento que é feito, se ceda a paciente, ela não tem dor nenhuma, e você tenta dilatar esse colo uterino para que a menstruação flua de uma maneira adequada e ela não venha ter dor. A causa, o tratamento principal da cólica genuína, essa do DNA que é herdada, como que a gente pode fazer um diagnóstico diferencial? A partir do momento que a mulher tem um parto normal, não vale a cesariana, porque a cesariana não dilata o colo do útero. Por quê? Vai melhorar? Vai melhorar. Vai melhorar por quê? Porque com a abertura do colo uterino, uma única vez que seja, ou mesmo com 7 meses, infelizmente um trabalho prematuro, já estando dilatado, vai facilitar as outras menstruações. Então, geralmente, a cólica genuína, aquela que é herdada pelo DNA, pelo código genético, ela vai aliviar após uma gestação. Mas essa está no DNA, como a gente falou, que é a primária. A secundária, não. Não, a secundária não. Aí tem que ir na causa. Se for o mioma, tem que tirar o mioma. Se for a endometriose, tem que cauterizar a endometriose, né? Se for uma estenose, que a gente chama do colo uterino, tem que dar uma dilatadinha no colo do útero. E tem um outro fator muito frequente, Susan. Às vezes algumas mulheres são submetidas a... Chega a ter que fazer incisão, enfim, uma coisa mais... Não, não, porque você só coloca o aparelho, o espéculo, né? E já há uma abertura natural.
Então não é feita incisão nenhuma, seja para o pólipo. No pólipo, o pólipo é uma verruguinha que dá dentro do útero, muito parecido com o mioma. Estou cronometrando ali. Temos tempo ainda. É ótimo. Ao vivo é isso. A gente tem o nosso tempinho aqui para saber quanto tempo a gente já tem nesse bloco, só explicando para o pessoal de casa. Então a estenose você pode dilatar, tá? O mioma retira, e tem uma outra situação que eu ia colocar pouco: mulheres que fazem muita não, mas que necessitam de intervenções cirúrgicas, muitas vezes acabam gerando aderências. Então o intestino, às vezes, parte da mucosa dele, pelo sangramento, alguma coisa, faz uma cirurgia, às vezes, de intestino, porque não, pâncreas, fígado, vesícula. E pode, por causa da cirurgia, daí... Não é a cirurgia em si, é que quando você está operando, sangra, você seca aquela região, faz a sepsia, coagula e adere. Como se fosse uma colinha. Isso, dá uma aderência. E quando adere o intestino, por exemplo, no útero, você tem que fazer uma pequena incisão ou uma videolaparoscopia, né? Aí sim, vai ter que ser via alta, fazer uma incisão, para poder tirar a aderência, para não dar a dor. E um outro fator, às vezes, mulher que tem DIU não muito bem colocado, ou qualquer coisa dentro do útero, porque tem dispositivo, tem implante para não engravidar. Sim. Se não for bem posicionado, pode gerar dar dor. E o anticoncepcional pode gerar uma cólica também? O anticoncepcional, eu acho que vou ter que fazer um adendo, que eu estou vendo que nós estamos no vermelho agora. O nosso tempo já está no vermelho. O anticoncepcional é um dos tratamentos. A Bela está me dizendo que o doutor respeita mais o tempo do que eu. Tá bom, obrigada. Não. Se for de comum acordo, eu posso explicar. O anticoncepcional é um fator que alivia muitas cólicas. Geralmente, adolescentes ou mulheres que começam a tomar, é um divisor de águas. Por quê? Porque coordena melhor os hormônios. Então, a cólica de menor intensidade. E para aquelas que não se incomodam, que tem um fluxo normal, tudo mais, mas diz assim, eu tenho uma cólica que me perturba, tem TPM, faz o anticoncepcional contínuo. Eu até coloquei previamente, não quero fazer apologia do anticoncepcional contínuo. A mulher que menstrua e não se sente incomodada, excelente, está tudo certo. Mas aquela que perde qualidade de vida, não tenha medo de ser feliz. Consulte seu médico, tenha as instruções se você pode fazer contínuo o anticoncepcional ou não, ele vai lhe instruir da melhor maneira possível e podendo, você vai ver como vai melhorar a qualidade de vida. Doutor, a gente estava falando de causas no bloco anterior. Aí você uma hora citou até que às vezes as pessoas acham que é um emocional, mas não. Mas o emocional pode influenciar? Não, é que algumas mulheres mesmo, por não terem, o emocional é uma das causas principais de agravação da dor. Ela agrava. Mas quem não tem, ele diz assim, tá dodói, um termo popular aqui na região, que é frescura, entendeu? A mulher não tem aquilo ali, tá fazendo charme, tá tirando proveito da situação, e muitas vezes você vê, principalmente adolescentes, tive, não vou dizer oportunidade, mas estive na presença, né, consultando pacientes que não têm irrigação labial, você vê que elas estão apáticas, com dor mesmo, elas ficam contritas, elas ficam tensas, porque a cólica é muito forte. Então, o fator emocional, para a mulher que já está passando por um período de vulnerabilidade, ou quando é adolescente, uma prova, um TCC, uma prova na faculdade, aí acaba desencadeando, aumenta a intensidade, não é a causa. Entendi. Mas o fator emocional, tanto é que quando é uma cólica, como a gente tem colocado até então, do DNA genuína, ela vai melhorar com o parto normal, a cesárea não, porque não dilata o colo uterino, né? Que a gente já e o emocional, um equilíbrio emocional, que começa muitas vezes com uma psicoterapia, uma acupuntura, a yoga, exercício físico. Atividade física para liberar serotonina é um grande ganho. Tanto é que a mulher vai falar assim, olha, eu tinha uns 3 ciclos com cólica. Não os tenho mais. É um remédio natural. O que você fez? Atividade física. Estou praticando esporte 3 vezes por semana, 50 minutos. Pois é, eu agora citei remédio natural. Tem algum remedinho para fazer em casa? Alguma coisa? Sei lá, uma compressa, de repente, para melhorar? Tem? A própria compressa quente, quando estiver no apogeu da dor, pegar em casa, pode-se fazer uso de uma compressa mesmo, colocar uma bolsa de água quente, não muito quente, para não lesar a pele, né? Mas uma bolsa de água aquecida sobre o ventre vai fazer com que amenize muito as dores. Pode-se agregar um analgésico, um chá, eventualmente, de camomila, malva, hortelã.
Então, tudo isso aí, o chá verde, o famoso chá verde. Aqui estamos fazendo outras sugestões, mas não cabe no momento, né? Não, é que simplesmente é que da última vez houve uma pergunta muito interessante aqui do pessoal da equipe. Vamos deixar assim isso só pra gente aqui, doutor. Com certeza. Mas continuando, falando sobre os tratamentos, doutor. A gente falou ali da atividade física, acaba sendo um tratamento também. Anticoncepcional também é um tratamento. O anticoncepcional pode ser um tratamento, a atividade física é o principal deles. E quando for diagnosticado a causa, retirar a causa, que pode ser, sendo mioma, retirar o mioma. Se for o pólipo, é uma raspagem, como a gente chama, uma curetagem, né? Isso é feito, coisa de 30 ou 20 minutos. Uma outra situação também que pode gerar cólica muito forte é quando a mulher é submetida a uma curetagem, uma raspagem uterina, e quando é feita, eventualmente, por alguma razão específica, com muita força e descama a parte do útero, uma parte seria uma aderência interna. O contrário daquela que ocorre do intestino, que a gente havia colocado no bloco anterior, que pode acoplar no útero, pode ocorrer após uma curetagem, claro, na mão de um profissional dificilmente isso vai acontecer, mas como a gente já tocou no assunto aborto e outras coisas aqui, provocados e tal, que são ilegais, diga-se de passagem, né? Um dos problemas que pode ocorrer é esse, é feita uma raspagem inadvertida e as partes do útero internas se grudam, literalmente, e a mulher passa a ter muitas dores, e não é porque perfura o útero, nada. Foi feito um procedimento irregular e inadvertido. Viu só? Doutor, já temos uma ligação agora. Alô, quem fala? Karina. Oi, Karina. Você fala de onde? Eu estou falando da Velha Central. Perfeito, aqui de Blumenau. Karina, sofre com cólicas menstruais? Não. Eu estou fazendo uma pergunta que é referente à minha tia. A minha tia, ela está com um mioma de fundo de útero. Então, gostaria de perguntar para o doutor Belarmino se esse mioma de fundo de útero, ele também pode dar cólica e se ele pode ser operado ou retirado. Muito bem, é isso. Então, obrigado, Karina, pela ligação, obrigado pela participação do pessoal da Velha, isso é nos prestigiando. Suzana, para mulheres que têm mioma de fundo do útero, foi aquilo que eu falei da posição do mioma, que ele pode ser interno, pode ser no meio da parede do útero, pode ser externo. O de fundo é um externo. Então, toda mulher, não só a tia da Karina, mas toda mulher que tiver um mioma de fundo de útero, o fundo do útero, eu vou pedir a ajuda do Caio mais uma vez aqui, Caio. O fundo do útero é essa região aqui, ó, é superior. Ao contrário do que possa se pensar, não é a região inferior, é a superior, aqui em cima. E ele é externo, ele está aqui em cima. Vai depender do tamanho, viu, Karina? Quando o mioma é naquela região, você pode retirar só o mioma, continua o útero e está resolvido a questão. E se for pequenininho, quando é que o mioma é retirado? Quando dá hemorragia, quando dá coágulos. Miomas que se vê no ultrassom e não tem nenhum sintoma, não se mexe nesse mioma. Aí nem não, mas o caso, de repente, como ela está sofrendo de cólica... Ela falou mioma, então, até para o contrário, pode ser pequeno como pode ser grande. O médico que atende a tia da Karina vai dizer se tem que fazer cirurgia ou não. Dependendo do tamanho, sendo pequeno e não tendo hemorragia, não tem indicação cirúrgica. Aí, doutor, a gente estava falando dos tratamentos, né? Um ansiolítico vai ajudar também por causa justamente dessas causas emocionais? Muito, porque dor, gera sofrimento. E sofrimento ele está associado a angústia, a estresse. É a lei de Murphy, uma coisa vai levando a outra, é o efeito dominó. Começa tudo a dar errado, a produtividade vai mal, se instala um mau humor. Então, às vezes tem que fazer um ansiolítico, muitas vezes um antidepressivo, que é cólica muito forte, abala tanto a mulher que quando termina a menstruação, que aí não sendo uma dor pélvica, ela continua ainda com resquício, ela vai tentar, quando ela está arrumando a casa, que foi destruída durante o período da cólica menstrual, ela volta a ter novamente, então ela já sofre por antecipação, ela vê lá no calendário, hoje, dia 14 de julho, ela pensa, dia 21 eu vou menstruar novamente. Ela já começa hoje a ficar sofrendo pela próxima menstruação. Então, o ansiolítico, um antidepressivo e um tranquilizante, às vezes, podem ser o tratamento com uma dor por um período breve, até você chegar à causa. Sim, porque senão não vira manter dependência. só, exatamente. Muito bem. Doutor, mais uma ligação. Alô, quem fala? Oi, é Joyce Susan. Joyce? Isso. Oi, Joyce. Você fala de onde? Da Itapabazinha. Aqui de Blumenau. Isso. Muito bem, Joyce. E você, qual a sua dúvida?
Boa tarde, doutor. Boa tarde. É assim, doutor, fazem 2 meses que a menstruação minha não está vindo. E eu sinto essa cólicazinha, assim, bem devagarzinho e tudo, mas tem as sequências, né? Fiz exame de sangue para ver se eu estava grávida semana passada e eu não estou, deu no exame. Eu gostaria, o que poderia ser essa ocorrência que a menstruação não está vindo? Porque eu não sinto por nenhum em relação... O que poderia ser? Tá falhando o celular dela, né? Porque o celular deve ser. Provavelmente. Nesse caso, na verdade, foge um pouco ao assunto que nós estamos debatendo sobre cólica menstrual. Então, esse caso tem que ser mais avaliado especificamente, que está fugindo ao nosso tema de hoje. Mas o que pode ser essa cólica dela, doutor? A cólica dela, porque a menstruação está... Como ela já fez o teste, ela deveria repetir o teste, num caso desse, novamente, sanguíneo, jamais de urina, para ter certeza. E a cólica é a menstruação que, se tiver negativo, que ela está para menstruar. O útero está formando e como ele não está tendo condições... Pode ter cólica pré-menstrual também. E, digamos assim, progressiva. Nem toda mulher, a maior parte das mulheres não tem o ciclo regular. Às vezes, a não ser que tome o anticoncepcional certinho, com 28 dias ou com 21 dias. Então, o que pode estar ocorrendo com ela é o fato de estar se preparando para ver. Então, a cólicazinha que ela está sentindo é o endométrio, a menstruação se formando e ela vai acabar menstruando a partir do momento que tiver formado. Quer dizer, então, antes de menstruar primeiro, vai dar cólica, pode dar cólica, ou menstruar pode dar cólica e o depois também? Também pode, só que agora, nesse caso específico, pelo que eu entendi, era bem regulada a menstruação dela. E provavelmente não está tomando anticoncepcional. Fez o teste de gravidez porque havia possibilidade de engravidar. Então, talvez ela tinha menstruação regular pelo fato de tomar o contraceptivo. Aí agora ela parou e eventualmente ela seja portadora de irregularidade menstrual, que é um tema que a gente pode debater aqui futuramente. E agora está se preparando para descer, aonde está dando a cólica. Só que está vindo progressivamente, Suzana, não está vindo de uma única vez. E digamos assim, depois de uma gravidez, a mulher não pode mais estar tomando o anticoncepcional enquanto está amamentando, coisa assim, digamos assim. Aí pode dar essa cólica vir mesmo ela nunca tendo porque ela estava tomando a pílula? A mulher amamentando, existe um anticoncepcional específico para amamentação. Então, dificilmente a mulher menstrua enquanto está amamentando. Geralmente não. É um anticoncepcional que é feito só para evitar a ovulação, para ela não engravidar enquanto ela está amamentando. E ele previne a cólica? Ele previne porque ele não deixa a mulher menstruar, ele é tomado direto, é contínuo. A mulher toma do primeiro dia que começa a amamentar até 1 ano após a retirada do peito. Entendi. Aí ela não menstrua e não engravida. Ótimo. Não tem cólica. Legal, né? Nada melhor do que um profissional. Eu queria agradecer da Itupavazinha, né? A Joyce. Joyce. Obrigado, Joyce. Obrigada aí pela participação. Obrigada por todos que sempre tentam ligar aqui pra gente e a gente não consegue passar todas as ligações adiante. Doutor Belarmino sabe muito bem disso, né? Estamos no vermelho. Roberta, que me desculpe, mas doutor, acontece direto, até o doutor estava falando isso pra mim aqui no intervalo, antes do programa começar, que as pessoas, mas eu tô tentando ligar direto. A gente, na medida do possível, a gente tenta passar o máximo de ligações para cá, mas claro, né? A nossa intenção, na verdade, né, Suzana, é esclarecer a comunidade o máximo possível. Tentamos fazer o nosso melhor. Se ficamos não muito contentes, mas pode ter certeza que o nosso melhor nós tentamos. Muito bem. Gente, eu vou passar os contatos do Dr. Belarmino, tá? Mais informações pode ligar para lá, tá? O telefone é o 3326-0102. 3326-0102. Doutor Belarmino, muito obrigada mais uma vez aqui por estar no nosso Ver Mais, sempre esse excelente.